Bom dia. Tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando hoje uma nova série, né? E antes de falar exatamente sobre a nova série, eu quero desejar aqui as minhas boas-vindas a todos os amigos que estão presentes hoje, vieram para conhecer, alguns que já são amigos há mais um tempo, e também a vocês que estão nos acompanhando através dos nossos canais na internet, Facebook, YouTube. Sejam bem-vindos à Nova Semente. Vocês são importantes para aquilo que acontece aqui. E uma outra recepção a ser feita é a recepção do fim do ano, né? Percebi que hoje, 1º de dezembro de 2018, foi, praticamente. Chegamos aí já naqueles momentos de reflexão. Como é que foram aí os objetivos traçados em janeiro, fevereiro? Esse processo de reavaliação é importantíssimo para a sequência, para a continuidade aí de 2019, inclusive. Talvez nem tudo foi alcançado, mas algumas certezas elas são indiscutíveis, e entre elas eu classifico como a principal de todas, é a certeza de que Deus ele continuará conduzindo, que Ele continuará cuidando. Chegar aqui já é, de alguma maneira, um indício de vitória, né? Somos vitoriosos por isso. Dezembro aí, última série do ano, e essa série, a série intitulada Jesus é. Ao longo dos próximos sábados nós faremos aqui algumas reflexões, pensando um pouquinho sobre essas expressões que caracterizam o próprio Cristo. Algumas dessas vocês perceberão que o próprio Jesus é quem diz. Ele se autodeclara desta maneira. Outras estão relacionadas à forma como as pessoas que o viam o definiam. A grande questão é tentar, de alguma maneira, absorver ou entender o impacto, a importância que esses inicialmente simples atributos têm para as nossas vidas. Para isso eu quero já correr com vocês, vamos fazer aqui algumas leituras do texto bíblico. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de João. Faremos a primeira leitura, na verdade esse é o texto principal da reflexão de hoje, do tema específico de hoje. Você vai entender exatamente o que Jesus é, a partir desse texto, para a nossa reflexão desse sábado. E aí, com a tua Bíblia aberta, entendo que você já encontrou o Evangelho de João, o 4º Evangelho, o capítulo 8, e com a tua Bíblia aberta eu quero convidá-lo agora a inclinar a cabeça, a fechar os teus olhos, e fazer junto comigo uma oração. Grandioso Deus, na tua casa nós nos encontramos mais uma vez, Senhor, agradecidos por esse momento, por poder participar desta adoração, deste culto que é dirigido a Ti, e principalmente, Senhor, por poder aprender da Tua palavra. E é por isso que nesse momento nós suplicamos que o Teu Espírito venha ser o nosso professor. Ensina-nos. Pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos lá, acompanhem comigo aí a leitura de João 8, o verso conhecido, o verso 12. Aqui nós lemos: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E se eu fosse aqui perguntar a vocês, Jesus é, para hoje, luz do mundo. E perceba que já existe uma promessa implícita nesse texto, né? Na verdade não é implícita, ela está explícita aqui a todos nós. Jesus disse que aquele que o segue, este não andará nas trevas. O que já te faz perceber algo que é importante. Se Jesus está prometendo aqui ser solução para um quadro ou para um cenário, um contexto de escuridão, de trevas, automaticamente nós conseguimos concluir que o estado natural das coisas, o estado natural da condição, da existência humana, é um estado do quê? De trevas. Esse é o cenário natural do mundo. O mundo está em trevas, e é por isso que Cristo, Ele apresenta a si mesmo, Ele se autodeclara: eu sou luz do mundo. O Evangelho de João trabalha muito bem
essa dinâmica de alguém que vem para iluminar. Logo no prólogo, no início do livro de João, no capítulo 1, você percebe isso sendo enfatizado. Aquele que é apresentado como verbo, logo na sequência é também apresentado como a luz que vem para iluminar. Mas é dito também que alguns homens, aqueles que deveriam recebê-lo, não o receberam. Escolheram antes as trevas, ao invés da luz. Mateus enfatiza o mesmo ponto, quando ele apresenta Jesus ali, iniciando o seu ministério. Capítulo 4, Jesus agora começa o seu ministério público. Foi pregar, saindo da Galileia, curando, falando. O evangelista Mateus faz uso de uma das profecias de Isaías, dizendo que o povo que jazia, o povo que perecia em trevas, viu grande luz. E é assim que Jesus se apresenta: eu sou luz, luz do mundo. Como eu disse, é uma declaração simples, talvez pensaríamos aqui, ok, eu entendo, Jesus é a luz do mundo, agora de que maneira isso impacta a minha existência? Aonde eu encontro esse ponto de contato, aquilo que traduz parte do meu dia a dia, da minha realidade. Como é dito, se o cenário do mundo hoje é um cenário escurecido, um cenário sombrio, são trevas, Jesus se apresenta como solução. É necessário perceber que existe muito ainda que deveria ser visto. E nós, por estarmos de alguma maneira condicionados a essa realidade, não conseguimos perceber. Eu recentemente assim, já há algum tempo na verdade, não muito, mas cerca de 2 anos talvez, eu tive contato com uma pesquisa, que hoje já virou um livro inclusive, livro publicado pela editora Globo, de um psicanalista, o professor Fernando Braga da Costa, desculpe-me. A orientação dessa pesquisa tem a ver com a área da psicologia social. E esse professor, esse pesquisador, ele fez ali um experimento tratando justamente de uma realidade de cegueira social que na grande maioria das vezes não é percebido. Ele diz assim, a base daquilo que ele afirma é apresentar que existem pessoas que quando assumem determinadas funções dentro de um contexto social, elas se tornam invisíveis. De maneira direta, ele vai falar sobre pessoas que ao se vestirem de determinados, de se caracterizarem com determinados uniformes, elas assumem agora essa característica de invisibilidade social. Especificamente, ele vai tratar ali da figura do gari. E dentro desse experimento, inclusive, ele adota uma postura curiosa, porque ele se faz de gari ao longo de 2 anos para comprovar essa teoria que ele vinha estudando ao longo do tempo. Como algumas pessoas que, ao ocuparem uma determinada função social, se tornam invisíveis diante da sociedade. Eu, a princípio, achei estranho, mas eu comecei a parar para pensar no meu dia a dia, e o quanto disso, de maneira muito direta, parece afetar a minha vida. Pessoas que parece que agora elas são apenas parte, são apenas composição de um cenário. Revelando que muitas vezes não conseguimos perceber indivíduos que são pessoas que são tão vivos, que estão tão presentes. Mas de uma maneira geral, essa nossa percepção, ela é tão condicionada à função social, que atrapalha a nossa maneira de enxergar. A Bíblia fala de histórias que endossam parte dessa realidade também. O próprio livro de João, por exemplo, você está lendo o livro de João, quando você vai para a história do capítulo 9, perceba como as estruturas aqui, elas não estão colocadas ou organizadas nesse livro sem um propósito maior. No capítulo 8, Jesus se apresenta como a luz do mundo, e no capítulo 9 é a história de um cego. Um cego que é cego desde nascença. Nós não vamos ler essa história agora, você terá a oportunidade de lê-la com mais atenção, e quem sabe se ater de uma maneira mais específica a cada um desses detalhes. Mas note algumas curiosidades. Jesus fala de um cego de nascença. E esse cego, quando ele é apresentado publicamente, ou ele entra em cena na sua história, ele não é notado como um indivíduo, digamos assim, separado daquilo que o caracteriza.
O que, curiosamente, é uma outra coisa a ser pesquisada. Eu não sei quantos de vocês já perceberam que algumas narrativas parecem dar nome aos seus personagens, outras não. Outras, os indivíduos são confundidos com ou funções, ou basicamente aquelas marcas que eles carregam no corpo. Por exemplo, a história de João 7 é a história da mulher adúltera, uma outra pessoa que é reconhecida apenas por uma, digamos assim, marca que carrega em si. Seres quase que periféricos nessas grandes narrativas, mas que são dificilmente percebidos em suas individualidades. Pelo menos é o que a crítica do próprio texto apresenta a você. Nessa história do capítulo 9, é basicamente essa direção que o texto toma. O texto vai dizer assim: havia um homem que era cego. Aí os discípulos de Jesus olham para aquele homem, e eles não veem o homem. Porque quando eles vão conversar com Jesus, eles vão dizer assim para Jesus: Jesus, quem foi que pecou, os pais ou ele? A ênfase aqui está não no indivíduo que é percebido, mas na possível culpa que ele carrega, no possível pecado que ele cometeu. Curiosamente, esse indivíduo é curado. E esse texto, mais uma vez, leva você para esse raciocínio. O que está sendo apresentado a mim agora? Esse indivíduo curado, o texto diz que é levado ao lugar onde ele já morava. O lugar onde ele era conhecido na vizinhança. E eu não sei quantos de vocês já fizeram esse mesmo questionamento que eu fiz. Ao ler esse texto certa vez, eu pensei, mas como alguém que era cego, recebeu cura, perdeu completamente a sua capacidade de ser reconhecido no seu meio? Porque é justamente isso que acontece na história. Quando esse indivíduo volta, os vizinhos, as pessoas que moravam próximas a ele, olham para ele e dizem o quê? Será que é ele mesmo? Não se parece com ele. É o que o texto diz para você. O indivíduo deixou de ser cego. Ao deixar de ser cego, ele se torna quase que um indivíduo completamente diferente dentro da sua realidade. Porque antes disso não era nem percebido como pessoa, mas como o cego de nascença. Talvez trazendo para as realidades mais próximas do nosso dia a dia hoje, seria um breve diálogo com essas pessoas que ocupam funções sociais que na maioria das vezes são passadas desapercebidas dos nossos olhares. Estão lá por estar. Será que existe alguém por trás daquele uniforme? E é curioso como às vezes eu mesmo me pego nessa condição. Há muita cegueira no mundo e eu sou tão cego, tão incapaz de perceber. É interessante porque o texto diz que aquele que segue Jesus não andará em trevas, né? E ele aponta o cenário é esse: o mundo é sombrio, o mundo é escuro. Eu sou luz para iluminar, eu sou luz para resolver, para dissipar trevas. E é dito que aquele que o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se anteriormente aqui é constatado, é evidenciado a realidade do problema, e qual é o problema? O mundo está em trevas. Nesse outro ponto você percebe aqui, digamos assim, é possível extrair dessa expressão ou dessa afirmação seguinte a origem do problema. Hoje, quando nós pensamos na lógica do ter, olha só, o texto diz: aqueles que me seguem têm luz. E isso para nós seria suficientemente o que precisaríamos para resolver esse grande conflito, esse grande problema que está sendo apresentado. Porém, enquanto indivíduos, nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com a ideia do ter, com a ideia do possuir. Principalmente nesse contexto consumista que nós vivemos hoje, né? Onde tudo, de uma certa maneira, parece estar condicionado a essa realidade do ter, né? Porque o ter me dá a condição de controlar, o ter me dá a condição de manipular, o ter me dá domínio. E o texto diz: vocês terão a luz da vida. E aí você começa a pensar nessa dinâmica de como esse senso de propriedade, às vezes, pode atrapalhar essa nossa caminhada espiritual. Pensa assim comigo. Essa mesma luz que é oferecida, se não compreendida e não exercida da maneira que Deus espera que eu a exerça, eu fatalmente irei caminhar por linhas assim completamente distantes, completamente diferentes daquelas propostas por Deus. Porque, principalmente, você nota uma dinâmica que ela é muito viva na história do texto bíblico,
quando nós tratamos da problemática da visão. Aqueles que acompanham algumas classes que eu tenho dirigido, ou começos, já perceberam quantas vezes eu faço referência a Gênesis, principalmente de Gênesis 1 a 3. Quantas vezes eu apresento esse contexto explicando quase que essa macrovisão que a Bíblia toda traduz para nós nesses 66 livros. E é interessante que quando nós voltamos para aquilo que é apresentado ali em Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3, a visão também ocupa, digamos assim, uma função muito especial. Uma função ou um espaço de destaque nessas histórias. Vamos tentar aqui lembrar um pouco da história, né? Lá em Gênesis 2, depois de Deus ter criado todas as coisas, é dito que Deus pega Adão e diz: Adão, você agora irá dar nome aos animais. E o texto diz que Adão, ao ver os animais naquela condição, em pares, olha para si e percebe que ele está numa condição, digamos assim, insuficiente. E a história vai dizer que Deus coloca então Adão para dormir, e da costela de Adão, uma história que todos nós conhecemos aqui bem, da costela de Adão então cria a companheira para Adão, não é assim? E aí então Adão acorda. E o que é dito? Adão, quando olha para aquela companheira que lhe foi feita, o que ele percebe? Olha, esta aqui, declara em maneira poética, né, em forma poética, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Em outras palavras, este ser diante de mim traz completude, completa a minha própria existência. Antes de olhar para ela, eu percebia que me faltava algo, mas não sabia o quê. É sempre ao olhar para fora de mim que eu noto, que eu me completo nessa troca de olhar, nessa percepção de um outro. Aí você vai para a história do pecado. Próximo capítulo, Gênesis 3. Perceba a dinâmica da visão, como ela é importante nessas histórias. Logo no início é dito que a mulher, ela olha para a árvore, não é assim? E quando olha para a árvore, o que ela pensa? É agradável aos olhos. É boa para se comer. Perceba a função ou a mecânica do olhar, da visão na história. O texto diz então que ela toma do fruto, ela come o fruto, ela oferece o fruto ao homem, o homem come o fruto. E então o pecado entra em cena, o pecado vai agora manchar essa realidade perfeita. E eu pergunto a vocês, qual é o primeiro sentido a ser afetado dessa realidade de pecado? A visão. É dito logo em seguida, e abriram-se os olhos. E é dito que aquele ser que anteriormente percebia que a sua existência se completava quando olhava para quem estava fora a ele, alguém que era diferente dele, o outro, passa agora a olhar somente para si. O que o homem percebe? O grande destaque: eu me envergonho da minha própria nudez. Entenda bem que essa nudez e essa vergonha não está relacionada à nudez da mulher. Olha, eu vi, não, a vergonha do homem é a vergonha daquilo que ele percebe em si. Lutero faz uso de uma ilustração que traduz muito bem essa realidade. Ele diz que após o pecado, o homem que era antes um ser ereto tornou-se um corcunda, não enxergando nada além do seu próprio umbigo. Aqueles olhares que anteriormente eram, digamos assim, dirigidos ou direcionados a outros olhares, agora estão centrados em quê? Em si. Em outras palavras, é essa a grande cegueira que o pecado trouxe à humanidade. É o grande estado sombrio no qual hoje todos nós repousamos, e é por isso que é tão difícil perceber o que está à volta. Todos nós hoje, de uma maneira ou de outra, estamos condicionados a essa mesma realidade. Seres que veem, primeiramente, a si. E o que seria então o grande processo de restauração para a humanidade? É como se Deus pegasse aqui no ombro do homem inclinado, o homem corcunda, sabe? Eu vou agora puxar ele aqui e vou tentar devolver a ele essa postura correta e colocar o olho dele na direção certa. Porque enquanto ele insistir em manter o olho em si, ele continuará de que maneira? Cego, vendo nada mais do que a sua própria visão. E essa é uma realidade muito comum, que inclusive é traduzida, não, ela é transportada para a maneira na qual hoje nós temos buscado vivenciar as nossas experiências espirituais. E de que maneira isso? Perceba bem, estamos falando de um retrato, de um cenário de cegueira completa. E esse é um cenário muito, muito perigoso.
Dificilmente vemos algo além de nós mesmos. Dificilmente vemos algo além da nossa própria nudez, das nossas próprias necessidades, de sermos, na verdade, cobertos, de atender às demandas internas, os meus anseios, os meus desejos, os meus interesses. A grande tônica da humanidade. Isso, de alguma maneira, tem sido apontado assim praticamente em toda a nossa rotina, né? Recentemente eu li um outro material, falando sobre algumas pesquisas em andamento, sobre comportamento humano, né? E é curioso isso, porque parte dessas pesquisas mostram algumas dessas realidades que chegam a ser até engraçadas. E eu comentei há pouco tempo atrás com um grupo de estudos, né? Falando sobre hoje as nossas relações com as mídias sociais, né? Entenda você, né? Hoje há um grande problema, e esse problema é a centralização do eu. Esse problema é um problema que traz escuridão, ele traz trevas à nossa realidade hoje. Porém, hoje estamos todos inseridos em um ambiente que faz o tempo todo a promoção desse eu. Todas as coisas que existem à nossa volta, elas parecem conspirar praticamente, para que você cada vez mais se centralize, para que você cada vez mais assuma esse protagonismo, para que você cada vez mais seja o grande destaque, o grande eu independente, o chamado ego absoluto, tudo para mim e por mim. E eu me defino de maneira muito direta em toda essa individualidade, que eu construo, e assim, me vejo suficiente, plenamente suficiente dentro dela. Entre essas relações das mídias sociais, o que eu achei bem curioso, e acaba sendo um pouco engraçado, porque eu não falo isso de uma perspectiva de alguém distante, mas de alguém completamente inserido. É difícil falar hoje de centralização ou de descentralização do eu, nesses cenários de mídias sociais, onde você tem promoção da própria imagem. Eu quero postar foto no Instagram, quero postar foto no Facebook, e quero muitas curtidas, e quero comentários, e quero de alguma maneira chamar a atenção, e quero ser visto, e quero ser lembrado. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E parte desses discursos ou desses estudos, eles apontaram alguns elementos que eu achei curiosos, e entre eles, é como tem mudado, inclusive, a nossa maneira de dar ou de felicitar as pessoas que deveriam ser felicitadas. Por exemplo, num aniversário. O indivíduo hoje faz aniversário e o discurso de felicitação, ele já não acontece mais de maneira direta. Você já não fala mais em primeira pessoa. Não é você, por exemplo, aqui, Rui, parabéns pelo seu aniversário. Mas eu posto na rede social uma foto, no caso, fazendo uso do Rui como exemplo, do Rui dizendo, hoje é dia desta pessoa. E você elabora um belo de um discurso que não é dirigido para ele, que é centrado no próprio discurso. E quando você olha para os comentários, as pessoas estão elogiando o belo discurso que você construiu. E o aniversariante, que deveria ser de alguma maneira lembrado, assume segundo plano nessa estrutura. Você começa a olhar realmente até a maneira de cumprimentar hoje as pessoas. Ela está de alguma maneira centralizada naquilo, nesse meu eu, minha necessidade de autoafirmar esse ego, ou de alimentar esse ego absoluto. Como eu disse, essas realidades são transportadas para a experiência espiritual também. E aqui eu quero provocar vocês, fazendo algumas pequenas reflexões a nível de motivação espiritual. Você pode pensar assim, o que tem te trazido, ou o que tem motivado você a buscar essa vivência de culto e de adoração. Essas práticas espirituais que são ensinadas e que são, de alguma maneira, sugeridas para que todos nós vivamos essa experiência mais completa. Enquanto religiosos, nós levantamos bandeiras que são interessantes, e algumas delas, inclusive, são muito válidas, são bonitas, são de causas legítimas, eu vou colocar dessa forma. Mas, como eu disse, o questionamento que eu gostaria de propor aqui, ele está relacionado a motivações. Recentemente, estávamos celebrando essa semana mais uma das conquistas da liberdade religiosa. Parece que agora não só as provas de caráter seletivo, vestibulares e concursos, já tinham, de uma certa maneira, essa autorização por fins de crenças e tudo mais, o indivíduo, ele declarar, ele se abdicar de fazer aquilo, por exemplo, nas horas do sábado. Agora também uma espécie de proteção para aqueles que não querem fazer praticamente as atividades do dia, dos horários que competem a essa esfera sabática. Proteção para aqueles que querem exercer livremente a sua crença, a sua fé.
E hoje a bandeira da liberdade religiosa é uma bandeira que nós balançamos com força, né? Balançamos assim de uma maneira, gostamos de puxar o carro. Os adventistas, de uma maneira geral, eles estão à frente digamos assim, dessa luta. E é importante, entenda, eu não estou dizendo algo diferente disso. Mas às vezes, e principalmente no contexto que nós estamos vivendo e vivemos ao longo desse ano, é curioso pensar um pouco sobre as motivações, né? Nós dizemos o seguinte: é importante defender a liberdade religiosa, a liberdade de todo indivíduo exercer, de praticar o seu culto, de ter a sua crença, porque se nós não fizermos isso, nós seremos prejudicados. Você consegue perceber a orientação dessa motivação? Olha, vamos aqui balançar a bandeira da causa da liberdade religiosa, que é legítimo, porque caso contrário, caso o jogo vire, quem será afetado? Nós necessariamente não assumimos essa causa porque reconhecemos que é digno dos outros terem liberdade para exercer as suas crenças, as suas convicções e suas práticas de culto. Nós assumimos essas causas de uma maneira muito indireta e talvez não discursada, porque em último instante ela está centralizada em quem? Nos meus interesses. E olha, ok, estamos falando de liberdade religiosa, o escopo é amplo. Vamos pensar um pouco a nível de texto e de práticas espirituais do cotidiano. Você pensa um pouco sobre a natureza do jejum. Vocês sabem bem o jejum, conhecem bem a ideia do jejum, abstenção de comer, deixar de comer um determinado alimento. E a grande maioria das vezes nós dizemos assim, nós indicamos, né, sugerimos ou motivamos as pessoas a viverem a experiência do jejum, porque dizemos que se elas viverem a experiência do jejum, elas encontrarão nessa experiência algo extremamente realizador para a sua própria experiência espiritual. Então você se purificará, você alcançará, quem sabe, um patamar de conexão com Deus nunca antes alcançado. Você, de uma certa maneira, quase que transcenderá a sua esfera espiritual. E é curioso que quando você vai para o texto bíblico, por exemplo, Mateus 6, Jesus vai falar sobre a verdadeira prática do jejum e vai dizer o seguinte: você está vendo esse grupo? Se for jejuar, não faça como ele. Você quer entender melhor o jejum? Então, eu apresento para vocês o que diz para nós ali em Isaías 58. Esse era um texto que eu gostaria que você me acompanhasse na leitura. Abra sua Bíblia em Isaías 58. Profeta Isaías, o capítulo 58. Falando especificamente sobre o jejum, sobre a orientação e a motivação dessas práticas. Encontraram? Vamos ler aqui a partir do capítulo 58, a partir do verso 5. Seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça, como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Basicamente aqui ele está elencando os principais elementos visuais do jejum, né? A cabeça abatida, o semblante abatido, a cabeça baixa, tem alguns elementos mais materiais que são bem específicos daquele contexto, mas de uma maneira geral ele está falando sobre forma. A sequência do texto, como é um questionamento, começa a trazer para nós as respostas. O verso 7 diz: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? E aqui fica uma grande verdade evidente sobre essa realidade das práticas espirituais, né? Enquanto nós às vezes entendemos que é preciso exercer, é preciso experimentar determinadas práticas que parecem de alguma maneira serem um benefício ou estarem motivadas por um benefício direto a mim, o texto apresenta a você uma condição ou uma realidade um pouco diferente. Fala, olha, você não fica sem comer pão porque você simplesmente quer ter agora quer experimentar uma realidade de pureza, digamos assim, de transcendência espiritual. O teu jejum aqui está relacionado com o quê? Eu deixo de comer porque eu entrego meu pão para quem? Para o faminto. Você percebe essa diferença?
A prática, a minha prática, ela está sempre associada àquilo que eu faço para o outro. Ela não é centrada em mim. E isso você poderia olhar e analisar diversas outras questões que são apresentadas ao longo do texto, como, por exemplo, é apresentado a você a dimensão do perdão. Pensa bem quanto da tua motivação para exercer determinadas realidades, tanto nessa esfera espiritual como nós estamos propondo, quanto as demais esferas, elas têm sempre por motivação final o teu eu e o teu interesse. É dito assim, é importante perdoar, e nós entendemos a importância do perdão. Mas sabe o que é importante você perdoar? Porque quando você decidir perdoar, você vai sentir livre. Você percebe como tudo parece girar em torno de mim mesmo? Quando você decidir perdoar, todo aquele peso que você carregou ao longo da tua vida, ele deixará de existir. E o outro? Cara, o outro é segundo plano o tempo todo. Eu não perdoo porque o outro precisa de perdão. Eu perdoo inicialmente, a minha motivação está centrada num benefício pessoal. Vocês conseguem perceber? Eu não estou dizendo que não existe liberdade ao perdoar, é óbvio que existe. A grande questão é, e esse questionamento daquilo que tem movido? O que tem me movido a viver essas experiências? Essa busca pela individualidade, ela sempre foi um desafio. Em termos menores, em termos maiores, sempre foi um desafio, porque o homem tem naturalmente, essencialmente, essa inclinação para se encurvar. Jesus orienta sobre a oração, que é uma outra coisa curiosa. Lá em Mateus 6, por exemplo, ele diz o seguinte: sabe a maneira certa de se orar? Tranque-se no seu quarto e faça isso de que forma? Em secreto, não é assim? Mas o homem sozinho, que precisa muito cultivar intimidade com Deus, é também, digamos assim, um grande inimigo de si próprio. E faz isso em potencial. Não é à toa que, logo após dizer para o homem, para as pessoas que estavam ali o ouvindo, a maneira ideal de se orar não é publicamente para ser visto, não é querendo ganhar aplauso de quem está te olhando, é fazer isso na tua individualidade, é fazer isso no teu quarto, é fazer isso em segredo. Na sequência ele apresenta a oração do Pai Nosso. E o que é curioso é porque você é orientado a orar sozinho no teu quarto. E a oração que foi te entregue como modelo, ela começa dizendo o quê? Pai? Por que não Pai meu? Você percebe como o próprio Jesus parece oferecer um antídoto? Há necessidade dessa individualidade, mas você, amigo, se você não tomar conta, se você não se cuidar, a tua própria oração ela vai ser completamente dirigida e girará em torno só de você mesmo. E é por isso que quando você for conversar com Deus, dirija-se a Ele não só como o teu Pai, mas como o Pai de todos. Não peça somente o teu pão, mas peça o pão de todos. Porque você naturalmente vive afetado por essa inclinação que te faz o tempo todo voltar para o próprio umbigo. As motivações espirituais, quando entendidas nessa lógica, a proposta do Evangelho é uma subversão a tudo isso. Jesus está dizendo, eu vou te ensinar a orar agora, para que você entenda o poder e a necessidade da coletividade, da transformação que acontece quando você deixa de preocupar exclusivamente com você mesmo. Quando você começa a considerar a causa dos outros. Quando o teu jejum não tem por fim a tua dinâmica, ou o teu conflito, ou simplesmente as tuas necessidades, mas porque você decidiu repartir aquilo que você tinha. Para pensar um pouco na beleza, porque se você deixou de comer, provavelmente era o teu último pão. E essa experiência ela é transcendental porque você conseguiu abrir mão desse último pão e entregou para alguém faminto. E naquele instante, você jejuou. E Jesus vai dizer, este é o jejum no qual eu me alegro. Esse aqui está entendendo a dinâmica que eu estou propondo de retomada de visão. Para todo esse conflito, eu deixo claro, eu vim para ser luz do mundo. E todo aquele que me segue, recebe dessa luz. E ele diz o seguinte, é importante isso mesmo, olha só. Eu sou a luz do mundo, mas vocês que me seguem, também são luz do mundo. Declara isso lá em Mateus 5. Vós sois a luz do mundo. Assim como eu sou luz, vocês também são luz. Quer entender o referencial? Ele diz, olha então para mim.
como eu fui luz do mundo. O que é ser luz do mundo, como Cristo foi luz do mundo. A cada milagre realizado, a cada grande sinal operado, as pessoas olhavam para ele e queriam, de alguma maneira, exaltá-lo. O que Jesus fazia? Glórias a mim, não. Faço tudo em nome dele. O exercício do próprio Cristo é um exercício de constante submissão. É um constante abrir mão de honras, abrir mão da própria dignidade, assumir todo esse caráter humano, morrendo de maneira vergonhosa, e dizendo assim, sabe por quê? Porque a ideia de ser luz pode ser também mal interpretada nessa sociedade consumista. Essa sociedade autocentrada, que não é uma característica específica dos nossos dias, como vocês viram, desde o Gênesis a problemática está sendo apresentada. O que ele diz para nós? Olha, ser luz não é ser visto, é fazer ver. Nós não caminhamos, nós não iniciamos ou não trilhamos os nossos caminhos olhando para a luz. Na verdade, quem caminha olhando para a luz se cega. A luz do mundo aqui não é uma especificidade de Jesus, não é singularidade dele. Tanto é que o texto de Mateus vai dizer que todos aqueles que o seguem também são luz do mundo. O que ele vai dizer e o que ele vai propor aqui, o que é subversivo, o que é extremamente radical, é exatamente essa condição de que ao ser luz, eu não estou aqui ocupando um patamar de referência. Eu não vim para ser astro, não vim para ser estrela, não vim para chamar atenção, nem para brilhar. O meu propósito aqui é iluminar, para que você enxergue. Porque você desde sempre, né? Desde a queda do homem, desde a entrada do pecado, perdeu a visão e está condicionado a essa realidade sombria, essa realidade de trevas. E o que Jesus propõe então? Eu vim para iluminar o teu caminho. E você agora que recebeu, e só recebeu porque escolheu seguir, ao seguir, naturalmente também assumiu essa função de iluminar, e não de ser visto. Ser luz não é para ser notado. Ser luz não é para ser percebido. Ser luz é simplesmente para fazer ver, para iluminar, para apontar caminhos. O que é mais bonito pensar em tudo isso, porque isso é uma garantia daquele que veio, em essência, para propor toda essa solução, né? A grande maneira de se resolver esse problema da cegueira da humanidade é a humanidade entender que a oferta que Jesus faz hoje, ela nunca termina em mim. Ela não termina em nós, ela não é, nós não a recebemos para retê-la. Na verdade, isso só inicia um circuito, um ciclo de dádivas. Porque recebi, agora consigo passar. Porque fui iluminado, agora também ilumino. E notem o desafio. Porque é fácil demais assumir protagonismo. O que o Evangelho propõe a você é um exercício para sair de cena. A grande questão é, quem é que se dispõe a fazer isso, né? É fácil sair de cena? É fácil deixar essa função distorcida de ser luz, como aquela que atrai olhares? Não. E é por isso que eu gosto de me apegar numa realidade visível, inclusive no próprio nome do Cristo. Ele se apresenta como eu sou, né? Queriam entender o nome dele. Qual é o nome de Deus? O nome de Deus é o eu sou, o tetragrama sagrado. E esse o eu sou é uma variação do verbo ser, né? Traduzido para nós como Jeová, mas tem em sua raiz a pronúncia do Yahweh. O verbo ser, o verbo raiá, é também Yahweh. Isso pode parecer maluquice, mas entenda. Existe um modo verbal especial
que traz a esse nome um sentido único. Aquele que também é o eu sou, nessa estrutura e nessa flexão que dá origem à pronúncia Yahweh, é também encontrado o significado daquele que faz ser. O próprio Deus, ele se apresenta nesses termos: eu sou o que sou, e sou aquele que faz ser. Sou aquele que faz existir. Estou inclusive por trás de toda a existência, para além dela, não limitado a isso que você vê, não limitado àquilo que você é. Eu tenho uma realidade muito maior e muito melhor a ser experimentada, mas para isso, eu posso fazer isso em você. Ele se declara: eu sou aquele quem faz ser. Mas para fazer isso em você, você precisa me seguir. E esse seguir a Cristo é sim um exercício difícil de luta contra o nosso grande inimigo, que é o próprio eu. O meu convite a você hoje aqui é um desafio, na verdade, né? Experimente sair de cena, para ver o que Cristo pode operar através da sua vida. Experimente começar a questionar as motivações das suas práticas espirituais. Fazer exclusivamente pelo outro, só para ver no que é que dá. Para você ver como a sua visão, ela te mostrará uma realidade que até ontem era despercebida. As tuas fronteiras se ampliarão. O texto de Isaías que nós lemos agora, ao falar do jejum, ele diz que aqueles que praticam esse verdadeiro jejum, o texto, ou o verso seguinte diz assim: e romperá a tua luz, e você então entenderá as realidades que estão diante de ti. Romper luz ao dedicar, ou na verdade ao decidir vivenciar essa experiência de descentralização, saída de cena. Nós vamos cantar agora um hino, que é escolhido para o fechamento de todas essas reflexões dessa última série, que fala um pouquinho sobre a oferta que Jesus faz. E esse hino, de uma maneira especial, ele destaca algo que eu acho muito bonito. Ele apresenta Jesus oferecendo, em última análise, aquilo que Ele é. E todas as vezes que nós aceitamos essa oferta, todas as vezes que nós pagamos esse preço e nos dispomos a recebê-lo, o que estamos recebendo na nossa própria vida é o próprio Cristo. Nesse momento agora eu gostaria que vocês se levantassem e dividissem e participassem com todos desse momento de adoração. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo.
Vamos orar? Grandioso Deus, na Tua presença, Senhor, mais uma vez nós nos alegramos. A mensagem do Teu Evangelho nem sempre é fácil de ser digerida. A grande verdade é que ela nunca é fácil. E nós Te louvamos porque temos sentido esse incômodo. O Senhor já apresentou essa mensagem diante dessa perspectiva. É necessário negação, é necessário carregar cruz. A vida contigo é uma vida de luta, porque o nosso eu, Senhor, ele tende a ser extremamente resistente com a obra que o Senhor sonha em operar em nossa vida. Por isso, Deus, nós queremos pedir que esse incômodo seja constante. Que esse evangelho continue incomodando, porque o Teu evangelho é um evangelho de cruz. E nós sabemos que um evangelho sem cruz é um evangelho sem Cristo. E um evangelho sem Cristo não faz sentido em vida de ninguém. E é esse evangelho que nós buscamos aqui, Senhor. Te suplicamos, abre os nossos olhos. Nos ajude, Senhor, nessa luta contra esse ser tão voltado para si, tão preocupado com as próprias demandas. Queremos viver essa realidade, essa dimensão visual que o Senhor está oferecendo. Querer enxergar, Senhor, que está à nossa volta. Amplie os nossos horizontes, Senhor. Ilumine a nossa vida. E faça da nossa vida luz do mundo para esse mundo que está à nossa volta. Que a Tua bênção esteja sobre o nosso lar. E que a evidência da Tua bênção em nosso lar seja também vida de lares que a abençoam. Em Teu nome oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. E como já é um hábito, dar aquele abraço a quem está do teu lado, abrace e diga ao seu amigo, você é luz do mundo, então saia desse lugar para iluminar. Que Deus abençoe a todos.